Good day, mate. Hi again. G'day, mate, again. Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá. E quando eu voltei, criei esse vlog que se chama Aos 50 Austrália, onde eu trago algumas informações sobre a Austrália, algumas experiências, algumas curiosidades e muitas coisas, né, que acontecem lá, que são diferentes daqui. Um pouco sobre o inglês australiano e características diferentes. Tem muita coisa aí no canal, dá uma olhada aí, tem mais de 100 vídeos e fica difícil eu me lembrar de tudo. Tem também alguns animais que eu trouxe. Eu já trouxe características do ornitorrinco. Qual mais que eu não estou me lembrando agora? Mas eu trouxe aí alguns animais que só tem lá na Austrália. Trouxe também um vídeo com 10 animais que são característicos da Austrália e como se pronuncia o nome deles e tudo mais. Acabei tendo que dividir em 5 vídeos, colocando 2 animais em cada vídeo, porque acabou ficando um pouco longo, mas tem aí bastante coisa sobre animais que são característicos lá da Austrália. E eu fiz do possum também. O possum, e fiz dos morcegos, que tem muito morcego lá na Austrália. Agora eu tô lembrando. Aí eu trouxe hoje, então, os koalas, né? Vamos falar sobre os koalas. Os koalas, eles são mamíferos marsupiais nativos da Austrália. Então, os koalas só pode até ter aí em outro lugar, mas eles são de lá da Austrália. Antes que se tivesse descoberto a Austrália, não existia esses marsupiais aí em lugar nenhum. E talvez agora exista porque foram levados da Austrália para outros lugares, mas o local de origem deles é a Austrália. E eles não pertencem à família dos ursos. Tem muita gente que chega na Austrália e diz que eles são ursinhos, ou que eles são parecidos com ursos, e o australiano fica muito bravo com isso, porque eles não têm nada a ver com ursos. Eles têm o DNA mais parecido com os dos cangurus, o DNA dos cangurus, do que com o DNA dos ursos. E os ursos não são marsupiais, né? Eles são. Então, eles parecem um bichinho de pelúcia e possuem uma série de características evolutivas e comportamentais únicas da espécie deles. O koala tem um comprimento de corpo de 60 a 85 centímetros e pesa de 4 a 15 quilos. A cor do pelo varia de cinza prateado a chocolate, a marrom chocolate. Os koalas alimentam-se quase exclusivamente de folhas de eucalipto. Essas folhas têm poucas calorias e fornecem pouca energia para eles, forçando o koala a economizar movimentos. E é por isso que eles passam entre 18 e 22 horas por dia dormindo ou descansando. Então, eles estão sempre assim muito parados, exatamente porque o alimento deles, que é a folha de eucalipto, não tem nutrientes para lhes dar energia para se movimentar e tudo mais. Então, eles dormem aí praticamente o dia todo, né? E quando eles precisam sair, às vezes você encontra um koala aí atravessando a rua, alguma coisa assim, mas é porque eles precisam sair por algum motivo e eles vão bem devagar. Eles são muito lentos nos movimentos porque eles têm que economizar energia, eles não têm uma grande fonte de energia, né? O nome koala vem de uma palavra aborígene que significa aquele que não bebe, porque eles não bebem água. Eles retiram quase toda a umidade que eles precisam diretamente das folhas do eucalipto. Então, quando eu fui no zoológico lá na Austrália,
eles, normalmente as folhas de eucalipto que eles colocam lá, estão plantadas, né, no local aonde ficam os koalas, elas estão sempre úmidas. Provavelmente eles umedecem essas folhas para dar aí uma fonte de hidratação para os koalas que estão ali naquele habitat. Mas na natureza mesmo, os koalas vão tirar a hidratação que eles tiverem, que eles conseguirem, eles vão tirar ou de orvalho que caiu ali na folha que eles estão comendo, ou de chuva mesmo, que talvez chova e molhe a folha, ou da própria folha, a pouca umidade que a folha tiver quando houver, por exemplo, um período de seca. Mas se você der, por exemplo, um container lá ali, um potinho com água para eles não vão beber, porque eles não sabem como beber água. A única coisa que eles comem é a folha de eucalipto. É a única coisa que eles põem para dentro. E aí uma característica interessante também é que eles vivem no topo das árvores e possuem garras fortes. Então, a gente vê algumas vezes, em alguns vídeos, os tratadores ou veterinários que precisam pegar o koala, muitas vezes oferecem um bicho para que eles se agarrem no bicho, um bicho de pelúcia. E aí eles se agarram no bicho e o tratador segura o bicho de pelúcia, porque as garras, eles agarram com muita força e podem machucar a pessoa, né, que vai pegar eles ali. Então, eles possuem muita força nas garras e eles possuem 2 polegares opositores em cada mão. Em cada pata, o que lhes confere uma pegada muito forte para escalar e se segurar nos galhos. Então, interessante, né? Eles têm 3 dedinhos para cá e 2 polegares do outro lado. Como, né, foi citado, são características evolutivas únicas que eles têm, né, porque eles precisam ficar agarrados lá no topo das árvores. Então eles desenvolveram aí 2 dedos do lado, né, do polegar e 3 do outro lado. Eles possuem um cérebro muito pequeno em relação ao corpo, o que resulta em uma limitação cognitiva. Por exemplo, se folhas de eucalipto forem colhidas e colocadas em um prato no chão, eles não conseguem reconhecê-las e não as comem. Eles só comem as folhas que estão ali na árvore que eles estiverem agarrados. Então, eles têm uma carinha assim tão bonitinha, assim, de bem inocentes, né? Mas tem gente que fala, não tem bicho mais burro do que o koala e tal. Não, isso é um jeito muito grosseiro de falar, né? Eles têm uma limitação cognitiva, mas eles são muito fofos e a fofura deles compensa qualquer coisa que eles possam ter aí de atraso. Os pelos grossos funcionam como uma capa de chuva natural e protegem contra variações térmicas. E o pelo deles é muito fofo, é muito macio, sabe? É muito macio. Eu passei a mão lá quando eu fui no zoológico. Eu não fui naquele que a gente podia pegar no colo e tal, mas nesse que eu fui tinha um koala na árvore, dormindo ali, e a gente subia numa escada e podia passar a mão nele. Eu passei de levinho também para não incomodar, só para sentir mesmo. O pelo é muito macio, muito gostosinho. Como vários animais australianos, né? Muitos animais australianos são marsupiais e os koalas também são marsupiais. Mas o que significa isso? O que significa ser marsupial? Eu já falei em vários outros vídeos. São marsupiais, são marsupiais, são marsupiais. Mas eu nunca expliquei o que é ser marsupial. Então eu vou trazer nesse vídeo aqui uma explicação sobre os marsupiais. Os marsupiais são mamíferos caracterizados pelo desenvolvimento incompleto dos filhotes no útero, que terminam de crescer dentro de uma bolsa externa no corpo da mãe, chamada marsúpio. E é daí que vem o nome, então, de marsupiais. Então,
o bebê, né, na mãe, no humano, ele se desenvolve no útero por aproximadamente 9 meses, e daí ele nasce, né? E nasce com o desenvolvimento característico de um bebê que ainda não fala, que tem movimentos limitados. Então, ele nasce aí nesse estágio de desenvolvimento. Mas os marsupiais, eles nascem, eles saem do útero em um estado muito, muito dependente ainda com o desenvolvimento bem pequeno. Então, os marsupiais desenvolveram essa bolsa, na qual eles ficam ali protegidos, né, até que eles já estejam desenvolvidos o suficiente para poder enfrentar o mundo externo. Mas eles não estão mais dentro do útero como o bebê humano, né? E o bebê humano, enquanto está no útero, ele recebe o alimento pelo cordão umbilical. E o marsupial, então, quando está no útero da mãe, ele recebe o alimento ali, talvez por um cordão umbilical, mas quando ele sai do útero e vai para o marsúpio, ele não tem mais a alimentação vindo direto da mãe. E aí o que acontece? O filhote nasce, então, desse jeito, sai do útero e vai para o marsúpio, não sai para o mundo exterior, tá? Ele vai para o marsúpio numa situação em que ele está ainda cego, sem enxergar, ele está sem pelos e do tamanho de uma abelha ou grão de feijão, bem pequenininho, né? Como seria aí um embrião de talvez aí 4 semanas, né, de gestação. Então ele ainda está muito, muito pequeno, muito frágil para enfrentar o mundo exterior. Aí ele então escala sozinho, ele sai do útero e vai para o marsúpio. O marsúpio tem uma camada de pelos, ele escala o pelo da mãe até alcançar ali a bolsa marsupial, que vai ter dentro da bolsa marsupial um mamilo, ou 2, eu acho que tem 2. Então, o mamilo do marsupial fica dentro da bolsa. E aí, chegando lá, ele fica fixo ali a mama da mãe, que está ali dentro, né? E fica se alimentando. Então, ele está ali protegido, ele está recebendo o alimento, porque ele se alimenta ali na mama da mãe, e ele fica ali dentro ainda mais de 6 a 7 meses, até que esteja pronto e já desenvolvido para o mundo externo. Então, essa foto que eu incluí aqui é a foto de um coala que está saindo do marsúpio, e ele está aí quase então no ponto de sair, de já enfrentar aí o ambiente, o mundo externo, né? Ele já tem pelos, né? Então, mas se vê que ele ainda é bem bebezinho, né? Então, ele vai aí ameaçando de sair, olhando o que tem aí fora dessa bolsa marsupial aí da mãe. E aí, o que acontece? Ele sai e descobre o mundo e volta. Sai e volta. Até que ele já está tão crescido que chega uma hora que daí ele vai, então, viver a vida dele, não volta mais para a bolsa da mãe, ou a mãe já tem o outro filhote ali, e aí não pode mais, né, ter esse filhote entrando na bolsa. E aí, muitas vezes a gente vê assim, eu vejo uns vídeos de canguru, e o canguru já tá grande e tal, e tentando entrar na bolsa da mãe, e eu sinto assim, um incômodo, porque ele está muito grande, mal entra na bolsa da mãe, a mãe parece que incomoda, né, deve doer, não sei, porque ele já tá muito grande, mas ela não rejeita não, ela deixa o filhote entrar. Então, o marsúpio serve, então, como uma incubadora, uma proteção física e fonte de alimento para
o filhote. Então é isso que é ser um marsupial. Essa característica aí da gestação do filhote que vai ser diferente de outros mamíferos. Então é por isso que eles se chamam mamíferos marsupiais. Então, aí os koalas, eles habitam as áreas costeiras das regiões leste e sul da Austrália, sendo mais encontrados em Queensland, New South Wales, Victoria e South Austrália. Os locais mais quentes, eles não gostam, não. Eles ficam mais para o sul, onde tem um clima mais frio, né? E aí, os predadores do koala são o demônio da Tasmânia e o dingo. O dingo já apareceu no vídeo que eu fiz lá dos 10 animais. E ele é parecido com um lobo, fica aí entre lobo e cachorro. E ele pode ser um dos predadores dos koalas. E é por isso que os koalas ficam lá em cima das árvores. Porque no chão eles têm os predadores. Então é perigoso para eles ficar no chão. O demônio da Tasmânia também tá aí na foto. Ele eu me lembro de um desenho que tinha o demônio da Tasmânia, o desenho do Looney Tunes, né? Parece que era Looney Tunes o nome do desenho. Tinha um demônio da Tasmânia que ele fazia... E aí acabava com um negócio lá muito rápido, né? Aquilo que ele atacava, acabava muito rápido. E é mais ou menos assim mesmo. Ele é muito agressivo. Ele é o demônio da Tasmânia, ele é um animal que parece que está de mau humor o tempo todo, né? Ele tem uma natureza muito agressiva. Eles são agressivos entre eles, né? Então, ele é uma... Assim, você vê esse bichinho koala tão fofinho, né? E tinha que ter um predador tão feroz, né? Que coisa mais estranha, né? Como é a natureza. Mas, então, demônio da Tasmânia é um dos predadores. Mas por isso mesmo que eles, então, desenvolveram esses polegares e conseguem ficar em cima das árvores e protegidos, então, dos predadores que estão no solo, né? E então aí eu coloquei essa foto do que eu estou passando a mão no koala, né? E ele é muito fofinho mesmo, muito macio o pelo dele. E é isso, então, que eu tinha para trazer sobre koala. Eu deixei aqui passando, eu vou tentar colocar no fundo do vídeo aqui alguns vídeos sobre koalas, né, que eu peguei aí no TikTok e tal. E aí vocês já vão vendo, se eu conseguir fazer isso no vídeo, aí vocês já vão vendo a fofura deles, né? E não tem como não se apaixonar por esse bichinho. E se eu não conseguir, então eu vou colocar agora no final do vídeo vários vídeos aí sobre koalas, porque a gente conta muita coisa, eles são muito fofinhos, todo mundo gosta de filmar os koalas. Eu tirei muitas fotos também, só que quando eu fui no zoológico, o local dos koalas foi um dos primeiros que nós visitamos. Então nós chegamos cedo e eles estavam dormindo. Bom, eles dormem daí de 18 a 22 horas por dia, né? Eles passam mesmo quase todo o tempo dormindo. Então a gente só via eles dormindo. Mesmo assim, eles são muito fofinhos de se ver, mas eles ficam lá parados, né? E aí, quando alguém pega um acordado, se mexendo, ou né, alguma coisa assim, aí já filma, coloca na internet e tal. Então eu vou colocar aqui. E também os bebês são uma coisa mais linda, são fofíssimos. E tem aí esse veterinário que faz o clique quando ele se despede, e ele trabalha em um zoológico, não sei se é um santuário ali de koalas, mas ele pesa os koalas, os bebês, fala sobre os bebês e tal, e eu vou trazer também algum vídeo aqui sobre ele falando dos koalas. E é isso que eu tinha então sobre os koalas, algumas características deles, né? E espero que tenham gostado, deixa um like pra mim se gostou, comenta se você achou que eles são fofinhos, o que é que vocês acham aí da minha explicação sobre os marsupiais, e se inscreve no canal pra aí receber aí algumas informações sobre a Austrália.
Obrigada por assistir. Beijão, bye bye.